Nosso tema é a disseminação de ódio em nome da boa teologia. Continuando nas exposições de estudos do livro Café e Graça, esse é o capítulo 2, escrito pela Alexandra Fabri. Ela não é daqui da Paraíba e faz parte também do 95 App, que é um aplicativo de mensagens reflexivas acerca do Evangelho e da Palavra de Deus. Então hoje a gente vai falar um pouco acerca disso e também quero incentivar os irmãos, se ao final da exposição tiver alguma coisa que a gente possa esclarecer melhor, alguma pergunta a respeito do tema também, esse é o nosso momento de refletir acerca do tema, a disseminação de ódio em nome da boa teologia. Colossenses 3, de 1 a 17, vai nos dizer o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nesse texto de Colossenses, eu quero chamar a atenção a algumas coisas antes de entrar propriamente no nosso tema, com base naquilo que foi exposto pela Alexandra Fabri no livro Café e Graça. Nós temos que algumas coisas devem ser deixadas por nós quando somos atingidos pela palavra de Deus e somos feitos novas criaturas. E o texto vai tocar muito profundamente nessa questão quando ele diz: abandonem todas estas coisas. Não é evitem, é abandonem. E quando ele fala no versículo número 8, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Quando Paulo toca nesse ponto, nesse quesito, ele diz: uma das coisas que é mais importante para a nova criatura é mostrar com frutos, com exemplos, através da sua vida, que essas obras, que são obras da carne, foram abandonadas por ela. Então, nós temos visto muita coisa a respeito de como identificar quem é filho de Deus.
é aquele que pratica a justiça, é aquele que vive em santidade, é aquele que ama a Deus e obedece seus mandamentos. Mas aqui a gente também vê outra questão que auxilia a entender quem é filho de Deus. O filho de Deus é aquele que abandona todas as obras da carne. Mas ele se revestiu do novo homem e ele vai abraçar as obras do Espírito, o fruto do Espírito. E aí a gente vai ver que no versículo 12 ele vai dizer, como povo escolhido de Deus, portanto, ou seja, depois que você vir tudo isso, depois de abandonar todas essas coisas, depois de entender que a igreja de Cristo é uma só, você, como povo escolhido de Deus, como vimos ontem à noite, vocês foram escolhidos por Deus, vocês são santos, vocês são amados, então revistam-se de profunda compaixão. É difícil a gente olhar para uma pessoa que diz que é crente, mas ela não tem compaixão. E aí eu não estou falando da compaixão simplesmente de uma pessoa que se acidenta no meio da rua, da compaixão de alguém que está na UTI precisando de algum remédio e você vai lá e com os seus recursos compra para que aquela pessoa possa sair da UTI. Também estou falando simplesmente da compaixão que eu tenho quando eu vejo um mendigo no meio da rua e eu abro minha sacolinha de pão e tiro um e dou para ele. Eu estou falando da compaixão também que eu devo ter com os meus irmãos que têm pouco conhecimento da palavra. E que eu não devo ser aquele que vai disseminar o ódio contra pessoas que têm pouco conhecimento, mas eu tenho que ser aquele que vai promover o conhecimento, ajudar pessoas a entender melhor a palavra do Senhor, porque não me será nada benéfico, ou nada engrandecedor, ser aquele que faz brincadeiras chatas, faz chacotas, com pessoas que não compreendem bem a palavra de Deus. Pelo contrário, o que vai engrandecer não a mim, mas a Deus, é o meu trabalho fazendo com que pessoas cheguem à compreensão do Evangelho. Nós como crentes temos essa responsabilidade, todos nós, de fazer com que pessoas entendam a mensagem do Evangelho e se cheguem a Deus e possam ser convertidas dos seus maus caminhos. Mas ele vai tocar na bondade. Como é que eu sou crente, mas não sou bom? Eu só preciso de uma oportunidade para detonar com a vida de qualquer pessoa. Eu só preciso de um vacilo do meu irmão para botar ele do inferno para dentro. Eu busco o meu interesse, eu não busco o bem coletivo. Interessante que bondade eu relaciono muito com amor. Se eu sou bom para alguém, eu demonstro que eu amo essa pessoa. Porque ninguém é bom em condições normais para alguém que você não ama, ou para alguém que lhe persegue, ou para alguém que lhe faz mal. Mas a gente sente prazer em fazer coisas boas para quem a gente ama. E quando se toca na questão da bondade, do amor, a gente vê que o amor de Deus nos faz amar todas as pessoas, até aquelas que a gente talvez nem pensaria, humanamente falando, que amaria. Como professor, eu já escutei de muitos colegas, e já passei por isso também. Sabe aquele aluno mais bagunceiro? Aquele aluno que mais irrita dentro da sala de aula? É o que a gente mais gosta, é o que a gente mais se aproxima, é o que a gente mais quer cuidar, porque a gente quer transformar aquela vida, por entender que ali existe um potencial que ainda não foi descoberto, mas um potencial para que haja grandes conquistas lá na frente. Eu sempre digo a alguns alunos que você pode ser bem mais do que você está me mostrando que é. Você é melhor do que isso. Você tem capacidade para fazer mais e melhor. Mas essa capacidade não está em você, está em Deus. E assim a gente percebe que nós só temos compaixão e bondade porque Deus atua em nós. Se assim não fosse, a gente não teria. Porque é muito mais fácil o nosso coração manifestar a repulsa por pessoas que não
combinam com a gente, que não concordam com a gente. O texto continua falando a respeito não só da compaixão, e não só da bondade, mas da humildade. E quando a gente leu hoje, essa primeira parte falou do perdão. Para pedir perdão tem que ter muita humildade, porque você pede perdão, automaticamente você reconhece que errou. Essa é a dinâmica do perdão. Eu peço porque eu reconheço que estou errado. E eu tenho que ter muita humildade para dar o perdão, porque eu também reconheço que eu fui ferido, mas que a pessoa merece uma segunda chance. Ou seja, eu não sou melhor do que ela. Eu também estou passivo de errar. Quem errou dessa vez foi ela. De uma próxima vez posso ser eu. Hoje ela me pede perdão, amanhã eu posso pedir perdão a ela. E há uma troca quando esse perdão é liberado, porque eu fico com o coração livre para recebê-la de volta. E ela fica com o coração livre, sabendo que um dia foi perdoada, então ela também irá me perdoar. Mas ele fala também de mansidão. E é uma das poucas coisas que a gente tem visto em relação a esse tema. Porque a gente vai ver que essa falta de mansidão começou mais ou menos há cerca de 10 anos e começou nas telas de computadores. Mas hoje invade as igrejas. Às vezes a gente vê uma forma de falar muito bruta, muito ignorante em relação a determinadas colocações que são feitas relativas à palavra de Deus. Falta mansidão. E, por último, ele vai tocar no ponto da paciência. Falta muita paciência. Muita. De vez em quando eu recebo a reclamação de que um professor foi pedido pelo aluno que explicasse novamente a questão. O aluno não entendeu. E o professor se irrita. Algumas vezes, alguns professores se irritam. E dizem, mas eu já expliquei. Pelo amor de Deus, estava prestando atenção não? E aí você percebe que o professor não quer explicar novamente. Ele não tem paciência com quem ainda não entendeu. Ele não tem paciência para ensinar. Ensinar não é dizer uma vez alguma coisa e pensar que as pessoas vão pegar no ar e nunca mais vão te perguntar nada sobre aquilo. Ensinar é entender que talvez você tenha que falar 100 vezes a mesma coisa. E talvez alguma daquelas pessoas a quem você está ensinando nunca vai entender. Imagine só. Desde que eu comecei a fazer registro das pregações que eu ministro, já vão aí pelo menos uns 50 estudos e mais de 120 sermões nesses últimos anos. O último ano que eu contei foi 2017, eu preguei 63 vezes. Eu estou falando pregação, sem ser o estudo como esse que a gente está fazendo. Então era domingo à noite, domingo pela manhã, sábados à noite, 63 vezes. O ano tem 52 semanas, então isso quer dizer que eu elaborei sermões mais de uma vez por semana. E nisso daí eu percebo quantas pessoas escutaram aqueles 63 sermões. Do dia que eu cheguei aqui até hoje, quantos sermões eu já preguei? Quantos estudos eu já ministrei? Quantas pessoas já ouviram? Quantas vezes vocês já ouviram a mesma pessoa falando? Quantas vezes vocês não já me ouviram repetir certas frases? Mas pode ser que em algum momento alguém não tenha entendido. Pode ser? Pode. E pode ser que eu continue até meu último dia aqui falando as mesmas coisas e ainda eu saia daqui e ainda alguma pessoa possa dizer assim, mas eu ainda não entendi aquilo. Ok, isso é ensinar, é falar mais uma vez, é entender que o ensino depende da aprendizagem,
mas a aprendizagem não está garantida. Eu ensino e eu espero que as pessoas ouçam, reflitam, entendam. Mas nem sempre aquilo que a gente ouve, a gente reflete e entende. Quantas vezes eu coloquei sermões para ouvir durante a semana e depois que terminou eu disse, sim, mas o que foi, qual foi o primeiro ponto mesmo? Eu volto, porque eu não refleti sobre aquilo. Quando você escuta a primeira vez o sermão, é bem capaz que você guarde 15% dele. Você escuta a segunda vez, você já vai guardar coisas que na primeira você não prestou tanta atenção, mas agora chama a atenção a você. Talvez se você fizer como a gente que prega, alguns que eu já ouvi que fazem, às vezes eu tenho a oportunidade de fazer isso, você lê o sermão 5 vezes, então você vai praticamente decorá-lo, absorvê-lo, guardar no seu coração. Mas nem sempre é assim. Então a gente tem que ter paciência, porque é fato que às vezes a pessoa só vai ter uma oportunidade de escutar a palavra, mas é naquela oportunidade que eu tenho que dar o meu melhor para que ela compreenda, que o Espírito haja naquela pregação e ela compreenda o que está sendo trabalhado. E se mesmo assim ela não entender? Mesmo assim eu preciso ter paciência. Explicar de novo. E paciência parece que virou, em alguns locais, uma coisa pejorativa. Aí você chega num ambiente de trabalho e diz assim, por que tu não dá um grito? Dá um grito, o povo fica calado rapidinho aí. O povo não atende sua voz, você pede, o povo não atende, então dê um grito, todo mundo vai atender. Duvido não atender? Pode dar um grito aí no meio. Aí você, por educação, por entender que um filho de Deus não vai agir dessa maneira, você fala calmamente, eu gostaria que me atendessem. Ah, assim você não vai conseguir não, tem muita paciência. Parece que é uma coisa ruim ter paciência. Mas a gente tem inúmeros exemplos de paciência na palavra. E cada um deles nos ensina que é melhor esperar. Quando a gente abre o Salmo 40, o que encontra lá no versículo 1? Eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Com paciência. Ah, pastor, tem mais paciência não. Faz 10 anos que eu oro por esse negócio. Eu escuto uma música que me chama muita atenção, que ela começa dizendo, às vezes Deus se cala, parece que o céu se fecha. Tem momentos que você está orando por uma coisa e parece que Deus não vai responder, porque você fica lá orando, não vê nada acontecer, mas está acontecendo, porque você está perseverando na oração. Enquanto você ora, a perseverança está aqui. E se você persevera em oração, é porque a sua fé está sendo multiplicada. Porque você não ora sem fé. Oração implica em fé. Se você apenas fala, sem acreditar, não é uma oração. Você está jogando palavras no vento. Mas nós entendemos que a oração pressupõe a fé. Então, quando a gente ora com paciência, a gente vê Deus se inclinando para a gente, ouvindo o nosso clamor e atendendo segundo a sua vontade. Jó teve paciência, passou por inúmeras coisas, só que no final de todas elas ele disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, com muita paciência ele conseguiu entender o que a gente talvez entenda de primeira, que Deus faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, ou seja, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas isso a gente aprende hoje de primeira, porque tem a palavra de Deus dizendo que um homem aprendeu a duras penas, que de fato o Senhor é soberano. Então como é que a gente vai querer que pessoas aprendam rapidamente algo tão profundo teologicamente como a Bíblia? Eu sou bem sincero em dizer, tem coisas na palavra de Deus que eu não sei.
E às vezes as pessoas olham para a gente e dizem assim: ah, mas você é pastor, ah, mas você é formado em teologia, ah, mas você já cursou o mestrado em teologia, ah, mas você já prega durante 10 anos, ah, mas você estuda muito, ah, você tem tantos e tantos livros. E elas acham que a gente talvez seja um dicionário ambulante. Pastor, me explica o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Como assim? Pastor, me explica o que é que o Salmo 13 está querendo dizer? Pastor, me explica o que é que isso aqui significa? E vai ter horas que eu vou dizer: não sei. Não se surpreenda. Isso é normal. Do mesmo jeito que eu vou ter paciência com você quando eu ensinar e você não entender, você tem que ter paciência comigo quando você perguntar e eu não souber. Eu não posso ter, de forma alguma, uma posição de arrogância e dizer: eu sei de todas as coisas. E aí depois falar coisas que não fazem parte da palavra de Deus, só para não deixar alguém sem resposta. Às vezes a gente é levado a fazer isso. Rapaz, eu sou pastor e não sei disso. O irmão vai pensar o quê? Que eu passo a semana todinha e não pego na Bíblia, né? Eu tenho que dar uma resposta para ele. Aí é quando surgem as maiores aberrações teológicas de todos os tempos. É quando você não lê a Bíblia, é quando você não pesquisa, você não analisa, você não pede a orientação do Espírito Santo, mas você dá uma resposta só para se livrar da pergunta. Nesse momento, infelizmente, era muito melhor ter tido paciência, tranquilidade. Meu irmão, não sei, vou estudar, vou pesquisar, depois eu lhe digo. E se eu não encontrar a resposta, também vou ser sincero e lhe dizer: não entendi. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta ao Senhor. Porque tem coisa que só lá. Eu vou saber se Jesus Cristo vai vir assim, 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 assim. Eu não posso te dizer que quando eu subir juntamente com toda a igreja, eu vou tocar no pedaço do manto de Jesus. Eu não sei nem se você está usando o manto lá. Tem coisas que na teologia são pura especulação. E isso traz para a gente exatamente o tema de hoje. Muito da disseminação do ódio em nome de uma boa teologia é por conta de especulações. Tem cada nome legal, cada nome bonito. Imagine chegar aqui uma pessoa dizendo assim: você é infra ou supra? Você vai dizer: eu sou taperoense. Porque você sabe que você nasceu aqui. Eu sou paraibano, eu sou filho de Deus, eu sou crente. Esse negócio aí eu não sei. O que você quer dizer com isso? Mas a pessoa chega com aquela coisa do peito cheio, né? Eu conheço e ele não conhece. A teologia tem os seus termos, que muitas vezes não são explicados para a gente, a não ser no seminário. Então, se alguém chegar aqui dizendo: meu irmão, você é infralapsariano ou supralapsariano? Você vai dizer: está amarrado em nome de Jesus. Porque um negócio desse, você talvez nunca tenha escutado. Eu, quando estava no seminário e escutei essas palavras, eu nunca tinha escutado, porque isso não é tratado em escola bíblica, isso não é pregado no culto à noite, isso não faz parte do culto de doutrina, não é naturalmente falado. Meu irmão, você é arminiano ou calvinista? Essa já é mais comum. Meu irmão, você é pré-milenista, amilenista, pós-milenista, dispensacionalista, tribulacionista, ou só atribulado mesmo? Então tem muita coisa que você vai ouvir que isso não vai fazer a mínima diferença se você é salvo ou não. Isso não vai te levar para o céu ou não. É necessário discutir pelo conhecimento. Afinal de contas, nós estamos estudando a palavra de Deus. E conclusões acerca da palavra precisam ser tiradas. Mas isso não pode ser motivo de disputa entre nós. Ou entre nós e outras comunidades de fé. Porque vai chegar um momento em que a gente vai se julgar o dono da teologia correta e todo o resto não presta. E isso, infelizmente, tem acontecido no nosso país. Os meios de comunicação vêm transmitindo com uma eficiência muito grande a boa teologia e as boas doutrinas cristãs. Hoje, felizmente, você abre o YouTube e você tem um bocado de pregação muito boa. Uma grande quantidade de estudos muito bons, seminários que foram feitos
e foram registrados, e você pode estudar a partir de tudo aquilo. Cursos que são oferecidos a um preço muito bom, via internet, que você pode, no conforto da sua casa, continuar estudando teologia. Você nem está no seminário, mas você está estudando teologia. Um vídeo de 50 minutos, você pega um sábado pela manhã, escuta ali, pega a palavra, vai analisando, aquilo é muito bom para você. A gente tem uma quantidade de livros hoje, que quando eu comecei no seminário, 10 anos atrás, não existia. Eu tive uma dificuldade imensa de conseguir livros sobre o tema que eu ia trabalhar. Me lembro que na época que eu escrevi minha monografia, comecei a escrever, foram 2 anos escrevendo, 2011, 2012, eu só tinha 2 livros sobre disciplina, 2. Um do Russell Shedd e um que era de vários pregadores presbiterianos, inclusive Nicodemos e Valdeci Santos. E eu ficava pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir material suficiente para escrever? Hoje a gente tem pelo menos uns 20 livros sobre disciplina. Eu estou com 2 aqui. Um livreto pequenininho, que é disciplina bíblica, e o outro que eu falei ontem, correção à prova de amor. Então se tornou mais comum, a gente tem material, a gente tem pregação, a gente tem uma grande geração vindo por aí, a geração que vem depois de mim e do pastor Luiz, né, que já é a geração dos trintões, aí tem a geração dos de 20, 25 anos, que está estudando muito mais teologia do que a gente estudou, e que muito provavelmente serão os futuros pastores bastante intelectuais. Porém, há um perigo nisso, que eles esqueçam a dependência do Espírito de Deus. Então a gente ora para que a próxima geração tenha pelo menos um vislumbre do que a gente teve. A gente foi orientado a depender de Deus, a estudar, mas depender de Deus, a estudar, mas não desprezar aquele que tem pouco estudo, porque Deus age em quem Ele quer, onde Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer. A ação é dele, não é nossa. Então, o ser humano tem como essência a maldade. Romanos 3, 23 diz isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano tem como natureza o pecado. E ele vem usando essa verdade das Escrituras, essa verdade teológica, como um escudo para distribuir ódio gratuito. Eu vi uma entrevista com um rapaz lá do Sudeste, um rapaz muito sensato, muito cordial, mas que anos atrás foi o maior disseminador de ódio dentro do Brasil, nas igrejas evangélicas. Graças a Deus ele se arrependeu do que fez. Mas era o dono de um blog, página da internet, canal do YouTube, chamado Calvinismo da Zoeira. Já dá para perceber que o negócio não é muito bom, pelo nome. Mas era um rapaz que ia, por exemplo, para a Marcha para Jesus. Lá em São Paulo tem a Marcha para Jesus. É óbvio que tem muita gente ali que não sabe quais são os 5 pontos do calvinismo. É óbvio que tem muita gente ali, talvez todos, não sabe os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. É óbvio que ali vai ter gente que não sabe os 10 mandamentos, porque não vai para uma manifestação no meio da rua somente crente, e não vai somente crente de igreja histórica. Então ali você não vai ter só congregacional, batista, presbiteriano, luterano, você vai ter assembleano, você vai ter gente de outras igrejas, até mesmo daquelas que a gente nem considera genuinamente evangélicas, mas vai estar lá, porque é a marcha para Jesus. Eu acho que aqui em Itaperuá é semelhante também. Você faz um só Jesus salva, você acha que ali só vai ter crente? Nos entornos, pessoas que não fazem parte de igrejas evangélicas vão estar ali assistindo. Com isso eu não estou dizendo que está errado, ou que a gente tem que afastar esse povo, não. Estou dizendo que ali é público e pode ter todo tipo de pessoas. E aí você pegar um gravador ou um celular e começar a gravar perguntando coisas de seminário
para pessoas que estão no meio da rua com a faixinha 100% Jesus, eu acho um pouco demais. Já seria demais algumas perguntas fazer na igreja, porque a gente não foi ensinado sobre isso. Imagine isso no meio da rua, numa manifestação onde as pessoas estão esperando quem vai cantar daqui a pouco. Porque a Marcha para Jesus não tem pregação. Marcha para Jesus é como se fosse uma vigília que só tem um lado só louvor. Porque na vigília você tem pregação, louvor, oração, pregação, louvor, oração, pregação, louvor, oração. E assim a gente vai até 5 horas da manhã. Pelo menos ia. Agora, no meio da rua você está esperando o quê? Cantor, oração. Cantor, oração. E o resto dos cantores. O povo estava esperando ali aparecer um Diante do Trono, um Ademar de Campos, um Azaf Borba, um Aníbal Soares, e estava doido para que aquele povo aparecesse. Ia responder pergunta teológica. E como as pessoas realmente não sabiam, ele começava a fazer brincadeiras sem graça. E dizer, está vendo? Esse aí deve ser da igreja do fulano de tal. E dizia que fazia parte da igreja de pastores que a gente sabe que talvez não ensinem de fato a palavra de Deus. Não preguem fielmente as escrituras. Só que isso edificava em que a igreja que assistia aquele vídeo? Nada. Aquilo ali ajudava as pessoas que não sabiam teologia a saber teologia? Também não ajudava. Porque ele só fazia escarnecer. Aquilo ajudava, talvez, os seminários a se encherem, porque as pessoas agora se sentiam envergonhadas e queriam buscar conhecimento? Não, o povo estava fugindo do seminário. Minha turma começou com 28, terminou com 7. A minha última turma, como professor do seminário, começou com 12, terminou com 3. Quer dizer, já começou bem menor, terminou menor ainda. Houve uma grande fuga dos seminários, porque a gente agora estava dando a oportunidade para que as pessoas realmente dissessem, a letra está matando. Todo mundo que está lendo está ficando doido. E está disseminando ódio por todo o local. Só que a letra mata diferente. E o Espírito é quem vivifica. Se você lê, dependendo do Espírito, isso traz vida. Quando você lê, pensando em ficar mais intelectual e desfazer de algumas pessoas, isso não traz vida, isso traz morte. E já em vários locais trouxe morte mesmo. Não só figurada, mas literal. Pessoas se matando por conta de discussões teológicas. Mas isso não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é transmitir a mensagem salvadora a pessoas que estão lá fora. Então, se a mensagem da igreja é essa, se a missão da igreja é essa, qual o sentido de discutir, por exemplo, em redes sociais, questões teológicas? E aí, no Facebook, em outras redes sociais, irmãos agridem outros irmãos. Porque normalmente essas discussões, até com palavras de baixo calão, com baixaria mesmo, zombaria, não dá para entender que isso parte de um crente para outro crente. E geralmente é de pessoas que são desigrejadas, ou seja, desviado mesmo. Gente que acha que pode fazer parte da igreja facebookiana dos últimos tempos, ou da igreja youtubiana dos últimos dias, da igreja tuiteira do Senhor Jesus Cristo. É gente que faz parte da igreja da rede social, mas não pisa num templo, não faz um evangelismo, não pede para assistir uma aula num seminário, mesmo como ouvinte, não frequenta uma escola dominical, nunca soube o que é um culto de doutrina, culto de oração, a gente não precisa nem comentar. Então, mas esse povo acha que pode discutir teologia na internet, só que na internet todo mundo vê. E quando todo mundo vê, não vai encontrar em nós o amor de Cristo que a gente tem que passar, mas vai encontrar em nós um povo totalmente dividido, separado, brigando uns com os outros por conta de questões que não são primárias. Esses irmãos
precisam de cuidados. E o texto que nós vamos ler agora é 1 Coríntios 12 e 25, para ver a respeito desses irmãos que precisam tanto de cuidados. Nós vamos ler a partir do 21 até o 25. Texto que ontem nós já citamos o versículo 13, mas que agora nós vamos um pouco mais abaixo no texto. Diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim, de todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Todos os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Ou seja, esses irmãos que estão por aí perdidos, discutindo teologia pela internet, sendo odiosos uns com os outros, precisam de cuidados. É por isso que a gente fala tanto a respeito da vinda para a igreja. Ah, mas eu já fui semana passada, tá bom, né? A ceia é só no outro domingo. Domingo que vem eu vou. Não, é aqui que você recebe cuidados, inclusive dos seus irmãos, e principalmente dos seus irmãos. Porque em determinados momentos, uma igreja pode até ficar sem pastor, terreno, mas a igreja nunca ficará sem o pastor celestial. E ele promove esse cuidado também entre uns e outros, para que a gente não tenha divisões. O texto é bem claro, para que não haja divisões. E quando se dissemina ódio na internet por conta de questões teológicas e sem a devida paciência com aquele que é falta de entendimento, você promove divisões, muitas divisões. Grande parte desses que zombam não congrega localmente, ou quando congrega, enfrenta dificuldades com os ensinos das suas denominações. Ou seja, qual é o perfil dessa pessoa que dissemina ódio nas redes sociais com relação à boa teologia, em nome da boa teologia? É aquela pessoa que ou não frequenta nenhuma igreja, frequentava anteriormente, mas hoje tem aquela ideia de desigrejado, porque não concorda com a igreja como instituição, ou é a pessoa que até congrega, mas não concorda com a sua denominação. É aquela pessoa que vai ser a pedra no sapato de qualquer igreja, porque está tudo acontecendo, mas ela está dizendo, mas isso é errado, mas eu não concordo, mas a teologia diz isso. Nem diz, mas ele inventa e só para criar problema. Então são os problemáticos das igrejas fazem isso, porque pode perceber, pessoas que não são problemáticas na igreja, mas estão ali para aprender de fato a palavra de Deus, são aquelas que colocam versículos, são aquelas que pouco postam, são aquelas que, na maior parte das vezes, quando alguém posta alguma coisa, ela apenas coloca lá, tudo bem, Deus lhe abençoe. Não alimenta discussões. Por quê? Porque ela entende que, se eu tiver alguma dúvida, eu tenho duas oportunidades de tirar essa dúvida. A primeira delas é lendo a palavra e pedindo auxílio do Espírito Santo. E a segunda delas é lendo a palavra e pedindo auxílio do pastor e dos irmãos da igreja. É aqui que eu resolvo, não é na internet. Então, ela tem outra visão, mas o que é problemático? Ele quer logo jogar na internet para ver a quantidade de likes, de visualizações, de comentários, de brigaiada. E alguns desses, infelizmente, são líderes de igrejas, que tem a política do eu vou tocar fogo e sair correndo. Ele lança uma pergunta que sabe que vai dar problema e deixa o povo brigar.
Deixa para obrigar. Pode perceber, de 100 comentários, um é dele, 99 é dos brigões. E não alimentou nada no coração daquele povo. Então, o refúgio dos nossos irmãos acaba sendo essas redes sociais, e lá eles vão compartilhar textos explicativos. Textos explicativos, que falam de santidade, de pureza, de doutrinação e principalmente de heresia. Você vai ver muita gente criticando a heresia e falando de santidade e tudo mais. Mas o problema não está na informação que ela passa em si, mas na falta do conhecimento acompanhado do amor. Porque eu não quero, numa rede social, ensinar pessoas em amor. Que amor virtual é esse? Quer ensinar alguém em amor? Esteja junto com ela. Congregue junto com ela. Apacente as ovelhas. Quando Cristo está falando com Pedro, e ele diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe de todas as coisas. Aí você escuta a seguinte frase: apacenta as minhas ovelhas. Ele não disse assim: liga o Facebook e bota um texto bem grandão lá, batendo em todo mundo. Ah, pastor, mas na época não tinha Facebook, mas tinha a sinagoga, tinha a praça, tinha muita coisa que ele poderia fazer. E ao invés de ensinar pessoas, acabar com a vida delas, uma palavra mal colocada pode destruir a vida de alguém. E esse é o grande problema dessas discussões intermináveis de internet a respeito da teologia. Teologia é ótima. Tem gente que diz: eu não gosto de teologia não, teologia só dá briga. Sabe o que é teologia? Isso aqui. A Bíblia é teologia, é o estudo de Deus, é o estudo das coisas acerca de Deus. Então, se eu não gosto de teologia, eu não gosto de Bíblia. Então, tem essa diferença. Mas a teologia, o estudo da teologia, não pode me fazer arrogante, não pode me fazer querer ser maior do que alguém. Pelo contrário, cada dia mais humilhado, porque é justamente quando nós nos humilhamos diante da potente mão de Deus, que no tempo certo Ele nos exaltará. Ele nos exaltará, não nós mesmos. Então, há um esforço pelo conhecimento. A gente precisa entender que, em toda essa situação, o que deve ser considerado é que, para se conhecer a palavra de Deus, há um esforço enorme. Você não aprende a palavra de Deus olhando esses textos do Facebook. Não mesmo. Nós temos dezenas de pensadores, escritores, historiadores que gastam um tempo muito significativo das suas vidas, como um todo, para conhecer determinados assuntos. Imagine só, quem escreve sobre a história do Brasil não aprendeu isso na escola. Faz faculdade, vai estudar, se especializar, lê não sei quantos livros para depois ele mesmo escrever um livro sobre a história do Brasil. Mas tem alguns, não só jovens, mas tem algumas pessoas que talvez chegaram na igreja ontem e hoje já querem colocar texto no Facebook. Colocar o textão dizendo que está errado, essa prática é errada, fulano de tal está errado, e dizer quem é crente e quem não é. E essas pessoas que passaram muito tempo da sua vida aprendendo alguma coisa para escrever para nós, elas fazem uma grande diferença nas nossas vidas hoje. Vou dar aqui alguns exemplos. Paulo, 13 cartas, faz uma grande influência na nossa vida. Outro exemplo, Moisés, 5 primeiros livros e toda uma lei. Nós temos a importância dele também na nossa vida. Aí você vai mais um pouquinho para frente, mais próximo da nossa vida aqui. Você tem os puritanos,
John Owen, Charles Spurgeon, você tem Jonathan Edwards, um congregacional que eu gosto bastante, que é o Lloyd Jones, e você tem os brasileiros que hoje dedicam a sua vida para escrever para a gente também, comentários da Bíblia e coisas relativas à palavra de Deus. Um Franklin Ferreira, um Augusto Nicodemos, um Hernandes Dias Lopes, pessoas que gastam tempo estudando a palavra para poder falar alguma coisa a respeito delas. E nós só nos tornamos conhecedores daquilo que nós levamos muito tempo e nos determinamos para adquirir. Nós só temos o direito de questionar aquilo que nós temos bagagem para falar e bagagem para refutar. Eu não posso querer discutir sobre uma coisa que eu não tenho conhecimento. Eu não posso querer discutir e refutar alguma coisa que historicamente é correta. Quem aqui tem poder para refutar a Bíblia? Quem aqui tem poder para dizer que os registros históricos daqui não aconteceram? Mas tem gente questionando, não tem? Tem. Mas nós não temos esse direito. Deus uniu com perfeição conhecimento e amor. Jesus chegou em algum local para ensinar as pessoas sem amor? Em todos os locais que ele passou e ensinava as pessoas, ele ensinava com amor. Ensinava, sendo dono de todo conhecimento, ensinava como qualquer pessoa que ali estivesse, numa linguagem simples, acessível, para que todos pudessem compreender. O erro de muitas pessoas é achar que o conhecimento é absorvido por osmose. Não é. Ou seja, é pensar que se eu encosto ali em Angélica, ela sabe de alguma coisa, aí eu estou aqui do lado dela, eu vou aprender exatamente do mesmo jeito que ela aprende. Então eu encosto nela aqui e vai passar o conhecimento da cabeça dela para a minha. Não é assim que acontece. O erro também é que achar que não existe esforço para se conhecer. Tem que ter esforço. Tem coisa que demora muito para a gente entender. Requer humildade também em admitir que a gente sabe nem um terço do que está à disposição. Tem muita coisa à nossa disposição. Se a gente for olhar para uma biblioteca de seminário, a quantidade de coisa que tem, a gente não sabe um terço do que tem ali. Mas a gente vai conseguir, se ler todos os livros, a gente vai conseguir conhecer tudo? Também não, porque à medida que você lê, surgem dúvidas. Aí você vai dizer, Senhor, me ajuda a compreender isso. Essa é a humildade que a gente precisa ter. Senhor, eu quero conhecer. Se o Senhor, de fato, me permitir conhecer, mas eu preciso da tua ajuda, porque eu não consigo compreender tudo que está à minha disposição. Então, a sabedoria é o conhecimento regado à oração. Você está lendo, mas você precisa orar para que o Senhor possa abrir a sua mente. Conhecimento sem o espírito quebrantado é arrogância. Vai gerar orgulho, vai gerar prepotência. E nós sabemos a destruição que isso pode causar dentro do corpo de Cristo. Talvez essa história eu já tenha contado, acho que não aqui, mas em outros locais o pessoal já conhece. Particularmente, a única coisa que eu uso nas minhas mãos é a aliança de casado, pela misericórdia de Deus. Agora, tem muitas pessoas que utilizam anéis de formados, doutores e tal. Eu nunca gostei disso. Sinceramente, não comprei anel de ABC, não comprei anel de formatura de letras e até cheguei a comprar o anel de formatura de teologia, porque a diretora disse, ou compra o anel ou não se forma. Botei durante 10 minutos, tirei e está lá na casa dos meus pais. Eu digo, faça o que quiser. Não gosto. Quem quiser usar, fica à vontade, mas particularmente acho pedante, como uma coisa prepotente. Eu sou o doutor, está vendo aqui? Doutor. Não gosto. Então, estava eu num seminário de missões. E seminário de missões é coisa muito boa. A gente passou por um aqui faz 15 dias, eu
Eu acho um momento fantástico da igreja, quando a gente reflete acerca das almas perdidas, mas reflete muito mais acerca do poder de Deus para resgatar as almas perdidas. E aí um pastor doutor em teologia, segundo ele, né? Não acredito que ele seja mesmo, não pela atitude que ele teve. Gritava no sábado à noite: quem quer ser curado hoje? A igreja com 1000 pessoas tem um bocado de gente doente, né? Várias levantaram a mão: eu. Vem aqui na frente, se você tem fé que eu vou fazer uma oração por você. Tudo bem, até aí, ir à frente para receber uma oração, não acho problema algum. O problema é quando vem uma pessoa e que ele diz: você tem problema de coluna, sobe aqui que eu vou fazer uma oração por você específica, que Deus está falando comigo. Ele pega a Bíblia e diz assim: você crê no poder de Deus? Eu creio. Então receba. E bate nas costas da mulher. Deveria ser engraçado se não fosse trágico. Porque não é assim que as coisas funcionam. E eu tenho certeza que se ele de fato tivesse um doutorado em teologia, ele teria humildade suficiente de dizer: Senhor, se tu quiseres, cura a tua serva. Faz a tua vontade na vida desses enfermos. Nós chamamos eles à frente para orar, para pedir a tua bênção e a tua misericórdia sobre a vida deles, e nossa também. É isso que ele faria. Ele saberia que ele não tem poder nenhum nas suas mãos, a não ser a oração. Há uma destruição muito grande no corpo de Cristo quando essas coisas acontecem. A oração alinha os nossos sentimentos, a oração adequa as nossas intenções e transforma o nosso dia a dia em prática da palavra de Deus. Então, refletindo acerca da atitude, quando nós compartilhamos uma informação dessa na internet, uma frase, uma foto, essa nova versão agora, o meme da zombaria, nós devemos fazer um autoexame, refletir acerca dessa atitude. Por que eu estou postando isso? Qual a razão de postar essa frase, essa foto, esse comentário, esse texto? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou compartilhando isso? Às vezes não foi você que postou, mas alguém postou, você achou interessante, compartilhou, alimentou. Por que eu estou compartilhando isso? Para quem eu estou compartilhando isso? Eu me sinto muito tranquilo de tratar sobre esse tema, porque eu já fui um dos brigões, mas saí da jaula. Eu já fui um daqueles que colocava textões, mas deixei de ser ignorante. Porque Deus nos chama a fazer coisas muito mais relevantes para o seu reino, do que passar até 00:30, 2h da manhã, discutindo teologia virtualmente. Ele nos chama aí nos becos e vielas do mundo, atrás de quem não conhece a sua palavra. E aí a gente se pergunta: para quem eu estou mandando isso? Tem texto que eu posso escrever para a igreja de Cristo. Então deixe muito claro, eu estou escrevendo para os irmãos da igreja de Cristo. Não estou querendo atingir ninguém. Tem texto que você escreve para pessoas que não fazem parte da igreja. Então esse texto é um texto geral, para todas as pessoas que quiserem olhar, ler e compartilhar. Mas quando você diz: eu vou compartilhar isso, que fulano tem que ler. Isso aqui foi escrito para fulano. Rapaz, olha, foi perfeito, encaixou perfeitamente naquela pessoa. Aí a pergunta que você tem que fazer: por que eu estou agredindo mentalmente o meu irmão? Porque quando você diz assim, ele tem que ler isso, você não diz: aquele abençoado tem que ler esse texto. Você vai dizer coisas impublicáveis, mentalmente, mas agredindo o seu irmão. Por que eu estou fazendo isso? Jesus nos alertou: a boca fala do que está cheio o coração. Então meu coração está cheio de ódio, quando eu só falo ódio em relação às pessoas. No nosso caso, nós digitamos aleatoriamente muitos disparates.
assim como os nossos próximos ouvem muitas tolices da nossa boca, porque o nosso coração nem sempre está totalmente cheio da palavra. Então, essa disseminação do ódio vem muito em relação ao que a gente alimenta no nosso coração. Qual é a orientação bíblica relativa a isso? Paulo mandou propagar o reino, as boas novas, a boa notícia com amor e com zelo. Alguns textos que nos ajudam com isso: Tito 1,9, Romanos 12,7, 1 Timóteo 4,13. São textos que nos mostram o transmitir das boas novas com amor e zelo. E aí, com essa análise, a gente não quer dizer que está condenando quem posta alguma coisa numa rede social relativa à Bíblia. Você pode postar. Você pode postar a sua reflexão quanto à Bíblia. Você pode ler um texto da Bíblia, o Espírito Santo te orientar a escrever alguma coisa interpretando aquilo e ajudar pessoas a entender aquele versículo, aquela passagem da Escritura. Sem problema. Um pastor pode colocar o esboço do sermão lá? Pode. Uma pessoa que louva ao Senhor com cânticos pode postar um vídeo da música que vai cantar à noite na igreja? Pode. Pode colocar a letra para que as pessoas analisem a letra e possam ser abençoadas por aquela poesia? Pode. Isso não é condenável. Mas o que a gente quer enfatizar é que é preciso uma adequação da sua vida real com aquilo que você faz na vida virtual. Para que as pessoas não digam assim: está aí postando versículo, mas a vida. Ou seja, em tudo, inclusive nas redes sociais, a nossa vida tem que ser condizente com o nosso discurso. O que eu faço, o que eu falo, eu faço. Não é aquela coisa, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É faça o que eu digo, porque o que eu digo eu faço. Quando eu digo assim: meus irmãos, temos que orar mais, eu estou orando. Meus irmãos, temos que buscar mais, eu estou buscando. Meus irmãos, temos que ler a palavra mais vezes, eu estou lendo. Meus irmãos, temos que nos consagrar mais ao Senhor, eu estou me consagrando. Tem que ser dessa maneira. Jeremias 17,9 mostra que a hipocrisia mora nos nossos corações. Mas nós podemos não perceber ou ignorar isso. Pecado de estimação pode trazer consequências trágicas a longo prazo. Ou seja, antes de se mostrar muito santo na rede social, eu preciso ser muito santo de fato na minha vida real. E fazer com que esse pecado fuja da minha existência. Para que as pessoas creiam de fato naquilo que está sendo propagado, porque é palavra de Deus. A carta aos Filipenses é um banho de água fria. Porque no capítulo 2 nós somos orientados até as atitudes de Jesus. Paulo pede aos Filipenses amadurecimento na fé. Discussão de internet, disseminação de ódio em nome de boa teologia não é coisa de gente madura na fé. É imaturidade. A igreja cresce quando nós nos tornamos maduros na fé. A igreja não cresce quando a gente obtém mais seguidores, quando a gente obtém mais curtidas e quando a gente promove as maiores discussões. Outro ponto importantíssimo é a união. A igreja de Cristo detém um só propósito. Então, se eu estou alimentando propósitos diferentes, se eu estou dividindo o corpo de Cristo, eu vou ser cobrado por isso. O único propósito da igreja de Cristo é a glória dele. E essa glória vem também a partir do nosso trabalho de divulgação do Evangelho. A igreja precisa nutrir o mesmo sentimento, trabalhar da mesma forma, amar mutuamente uns aos outros, agir e pensar da mesma forma. É necessário viver uma vida inculpável. Uma vida que ninguém tenha motivo de lhe acusar. Uma vida de pureza, uma vida de retidão. Brilhando como filhos resplandecentes da luz. Isso contradiz inteiramente um discurso de ódio. Comentários zombeteiros, posição orgulhosa de portador do conhecimento. Quem conhece a Deus não faz o que algumas dessas pessoas têm feito. O que nós devemos fazer? Se preocupar.
cuidar, zelar pela igreja de Cristo, sofrer por pessoas e pelo nome de Cristo, é a essência cristã. Epafrodito é mencionado como exemplo de irmão verdadeiro por Paulo. E ele tem 4 características primordiais que implicam diretamente em negar a si mesmo como cristão. Ele era colaborador, ele era companheiro de luta, mensageiro e ajudador nas necessidades. Quando o nosso dedo começar a coçar, querendo digitar alguma coisa para ofender algum irmão, pense naquilo que você realmente precisa fazer. E no crente que você tem que ser. Nós somos chamados a colaborar uns com os outros e com o serviço da casa do Senhor. Nós somos chamados a ser companheiros de luta uns dos outros, porque a batalha que nós temos não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Nós somos chamados a ser mensageiros da divina semente e nós somos chamados a ser ajudadores nas necessidades uns dos outros. Para refletir, temos sido tudo isso? Precisamos refletir acerca dessa questão, porque assim como Epafrodito foi citado como verdadeiro irmão por Paulo, nós também queremos ser verdadeiros irmãos de muitos outros. O corpo não pode ficar dividido com desentendimentos. O incentivo é que nós andemos em comunhão à corrida que nos está proposta. Comunhão é diferente de divisão. Após essa exposição, a gente pode ver claramente o objetivo que Cristo nos deixou. E nele não cabe difamações, maus tratos ou egocentrismo. Eu não sou importante. Você não é importante. O mais importante é que Cristo seja glorificado. A nossa grande importância é promover a glória de Cristo. Os fracos na fé precisam de nós. E não precisam de ódio incapaz de boa teologia. Se você diz que sabe mais teologia do que alguém, pouca coisa você fez. Se você distrata alguém porque você conhece mais da Bíblia do que ele, péssima coisa você fez. Os fracos na fé precisam de uma teologia pura e simples, palavra de Deus acessível aos ouvidos e corações deles. Então, ame a sua igreja não por aquilo que ela é, porque ela contém fracos e fortes na fé, mas ame a sua igreja por aquilo que Cristo quer torná-la. Assim nós vamos encontrar ânimo e alegria em ensinar os nossos irmãos mais fracos. Cristo quer transformar-nos em uma igreja viva, santa e pura diante dele. E nós precisamos uns dos outros para que essa igreja seja tudo isso. Ajudar-nos uns aos outros em amor, com boa teologia, mas sem arrogância. Com boa teologia, mas sem discurso de ódio. Com boa teologia, entendendo que aqueles que não fazem o mesmo que nós podem estar tão certos quanto nós. E os que não estão certos carecem do nosso ensino, não simplesmente da nossa reprovação. Uma das coisas que é mais triste é quando você vê uma pessoa que só critica, só bota defeitos, mas não aponta uma solução. Porque quando você aponta a solução, eu posso atuar em cima daquele defeito. Mas se você não aponta a solução, o que eu posso fazer? Só me entristecer, porque a coisa continua defeituosa. Então, que a gente possa, durante os nossos dias, entender que o fato de termos uma igreja sadia teologicamente não nos faz melhores que outras comunidades. Pelo contrário, nos traz uma enorme responsabilidade de manter ela da mesma forma. Não é fácil, mas Deus nos ajudará em todas as coisas. Que Ele nos abençoe nesta manhã e que nos dê a graça de sermos achados fiéis ao seu propósito de propagação do Evangelho e de glorificação do seu nome.